Márcia, seja bem-vinda, minha querida irmã, né? É tão bom a gente encontrar-se com você e é tão bom a gente poder bater um papo, não é mesmo? E conversar ainda mais sobre Nossa Senhora. E a gente está agora, Márcia, nesse tempo já de entrada no Advento, né? Já estamos nos preparando bem para o Natal. E o Natal eu acho tão bonito, Márcia, porque é um tempo em que a história divina, a história da salvação, se enche dos protagonistas assim mais bonitos que nós encontramos na história sagrada, não é mesmo? É São José, é Zacarias, é Isabel e é principalmente Maria Santíssima. Seja bem-vinda então, Márcia, para o nosso encontro. Obrigada, Padre Ulisses. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. É um momento muito bom estarmos aqui juntos novamente e estou feliz de estar aqui para conversar sobre esse momento tão importante que nós estamos agora no nosso ano litúrgico, não é? Então, vamos partilhar então um pouquinho daquilo que é a nossa fé, é a nossa alegria de sermos cristãos, de sermos católicos, não é mesmo? E de podermos viver um tempo litúrgico tão bonito como é o Advento. Sabe, Márcio, eu costumo sempre olhar o ano litúrgico em duas grandes partes, né? Eu sempre digo assim, existe aquela parte que é tudo aquilo que Deus realizou com tanto carinho, com tanto amor dentro da história da salvação, para trazer o seu amor, para trazer a salvação para todos nós, né? E a outra grande parte que a gente está vivendo ainda até agora é que é essa parte da vida da igreja, do povo de Deus, que vai sorvendo essa graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós estamos para começar, ou já começamos, aliás, esse tempo do Advento, né? E isso é importante. Explique para nós um pouquinho, Márcio, o que é esse tempo do Advento para nós? Olha, Padre Ulisses, é um momento de uma espera na esperança, né? Certo. São momentos assim, o Advento nos traz essa preparação, né, para a chegada do Salvador entre nós, mas ao mesmo tempo ele já está conosco, né? Então Sim. é esse momento de uma expectativa, uma espera como Maria, mas na ação, na presença do Espírito Santo, e esse momento de abertura também para a chegada sempre nova, né, da Sim. ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja. Isso. A gente costuma dizer, né, Márcio, que essa celebração toda em torno de Jesus é uma celebração em que se divide em dois ciclos, o grande ciclo do Natal e o grande ciclo pascal, né? Mas no eixo de tudo está sempre a Eucaristia. É ela que é a alma, ela que é a essência de todo o ano litúrgico, seja do ciclo do Natal, seja do ciclo aí pascal, né? E é interessante. A primeira coisa que me impressiona no Advento é que o Advento dá uma impressão para a gente, primeiro, de fim do mundo, né? Depois de recomeço. Como é que é essa expectativa do Advento? Afinal, Jesus vai voltar, não vai voltar? Será que a pandemia já não é uma volta do final dos tempos aí para nós, Márcia? Existe, Padre Ulisses, muita coisa acontecendo, mas na Sim, verdade a presença desses dois momentos, né, é a presença do final e da chegada o tempo todo, né? sei, Sempre encerra um ciclo, mas outro novo chega, né? Então é a presença de Deus já no meio de nós, mas ainda não de uma forma total, sei, plenificada. Então nós estamos a caminho, né? Sempre nessa expectativa dele que nosso sempre naquela do tempo do Advento, vem Senhor Jesus. Né? Então sim. é aquele que está conosco, mas ao mesmo tempo caminha conosco, essa igreja peregrina caminhando para a casa do Pai. Então é essa presença na caminhada. Né? Então é esses dois momentos dentro de um único lugar. A vinda é uma na expectativa dela se planificar totalmente no final, quando tudo estiver santificado em Cristo. Né? Certo, né? A gente sempre diz que todo ano litúrgico é a santificação do tempo, a santificação da história humana, a certeza de que há um Deus presente, bem metido, bem dentro da história do ser humano. Eu acho que isso é muito importante, essa consciência de que Deus não está no céu, Ele está caminhando conosco aqui na Terra. Né? E então não tem nenhum perigo de apocalipse, né? Não é ainda a segunda vinda final, aquela que ele vai julgar os vivos e vai mandar uma turma para a direita, outra turma para a esquerda, uma turma para o inferno, outra turma para o céu. Não é juízo final, não, né? Eu acho, Padre Ulisses, que inclusive é mais do que isso, é um momento de renovação. Sei. Essa jovialidade do espírito que torna tudo novo. Então, diante de todas as dificuldades,
a gente percebe por toda a história da salvação, de todo o tempo, né, que é o tempo cairótico que se dá no tempo cronológico. Né? Então, é a chegada de Deus no nosso tempo. Então, a gente percebe sempre essa renovação. Né? Não é o final, mas é sempre um recomeço, sempre uma nova oportunidade. É uma travessia onde temos sempre um novo que vem. Né? E vem e nos renova, e nos faz ir em frente. Né? É o tempo da esperança, né? Esperança com a presença, não é isso? Isso é a palavra advento, né? Essa chegada, né? E eu acho muito importante que a gente tenha sempre essa consciência, de um lado, um balanço daquilo que foi a caminhada da gente, do outro lado, a esperança de tudo aquilo que a gente espera, não da gente, espera que Deus ajude a gente a ir construindo mais uma vez. Eu acho isso muito importante. Talvez seja por isso que não bate, né, o ano civil com o ano litúrgico. Nós começamos antes, né? O ano litúrgico começa antes do dia 1º de janeiro. Parece que Deus quer se apressar e chegar antes, que a gente começa a fazer muita burrada ao longo do ano. Deus fala, escuta, siga os passos do meu filho e tudo isso pode ser melhor. Não basta dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se o meu filho não estiver por aí, nada vai acontecer. É o tempo da presença, né? Sim. É um tempo presente. Então, assim como Maria, a gente tem ela como modelo, como exemplo daquela que esperou agindo, né? Sim. É um tempo de espera na ação, na presença de Deus. Né? Então, ela é aquela que soube como ninguém abrir esse espaço interior para que Deus chegue até nós. Mas é preciso que a gente se prepare muito bem para isso, não é? E é interessante, né, Márcia? Como é que você vê como no Natal, de repente, se concentra, entende, o número de pessoas, de personagens, de protagonistas dessa história, né? Que parece que quase que Deus está falando, olha, eu preciso de vocês. Eu quero realizar esse mistério da encarnação, mas eu preciso de vocês. E aí sim, você que é marióloga, eu quero que você comente, entende? Essa presença, esse ensinamento, essa significação maravilhosa dessa criaturinha chamada Maria de Nazaré. Padre Ulisses, é tempo também no advento da gente trazer essa maternidade de Maria. Sim. É aquela menina de Nazaré que era impregnada da presença de Deus. Eu gosto de dizer que Maria primeiro recebe Jesus no seu coração para depois receber realmente no seu seio. Por quê? Porque Maria era uma mulher que se abria totalmente para a presença de Deus na vida dela. Por isso, foi possível aceitar esse convite de Deus para que ele viesse viver no meio de nós através do seio de Maria. Então, ela primeiro acolhe Deus no seu coração e aí ela abre espaço para que Deus se faça presença nela. Então, para que a gente também aprenda com Maria, nesse momento, abrir esse espaço, porque ela quer gerar Cristo em nós hoje. Somos todos batizados em Cristo. Então, hoje, nesse tempo do Advento, Maria vem dizer para nós, olha, ele quer estar conosco e conta, assim como ela se abriu totalmente, nós também hoje temos o compromisso de fazer como Maria, essa abertura dentro de nós, a partir do nosso batismo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada, para que ele esteja presente no meio de nós. Ele sempre conta com a colaboração de todos nós, os seres humanos, para que ele esteja aqui presente no meio de todos nós. Então, Maria é aquela que vem nos ensinar a gerar Cristo em nós por onde a gente passar. Na nossa família, com os nossos amigos, em todas as circunstâncias possíveis diante de uma pandemia, até mesmo o meio de comunicação, não é? Sim. Até mesmo os aplicativos que temos hoje à nossa disposição, é uma maneira também de evangelizar, é uma maneira também de permitir que Deus esteja presente no meio de nós da forma que é possível hoje. E hoje, esse cuidado diante da pandemia com o outro é também uma maneira de manifestar, gerar Cristo no nosso convívio, na nossa vida, na nossa possibilidade que temos hoje, para que ele esteja sempre presente no meio de nós. De repente me veio uma ideia absurda, eu falei, será que o anjo Gabriel veio por Skype? Olha, Padre Ulisses, eu acredito que poderia ser possível. Por que não? Porque hoje nós percebemos
que essa atenção, Maria era uma mulher que estava atenta aos sinais de Deus na vida dela. Sim, sim, sim. E hoje nós fazemos com Maria esse mesmo exercício. Deus está presente, está conosco através de muitos sinais, mas a nossa abertura a Deus que nos deixa compreender aquilo que Ele nos propõe, né? Então, acredito que não viria problema nenhum hoje. Aconteceu um pouco no Skype, mas eu acho que, acima de tudo isso, é a presença mesmo no ser humano que gera a presença de Deus no meio de nós. Ele quer estar conosco. Como Jesus colocou na última ceia, eu sempre gosto de lembrar disso, Padre Ulisses, quando ele diz, desejei ardentemente estar convosco, estar no meio de nós, é um desejo. E esse desejo é o que desperta o desejo em nós para que ele venha e esteja conosco. Ele está aqui conosco por vontade dele e espera que a nossa colaboração seja com total liberdade, como Maria, no desejo de que ele se manifeste aqui no meio de nós. Que seja até pelo Skype, não é? Pode ser. Uma holografia que a gente vai ter no futuro, né? Pode ser. Mas eu gosto daquilo que você escreve, Márcia, porque você consegue colocar exatamente aquilo, o cotidiano de Maria. E foi dentro desse cotidiano, não foi dentro de um deslumbramento, um acontecimento assim maravilhoso. Foi dentro daquela rotina de vida que ela fez aquela experiência bonita, né, da Anunciação. Eu gostaria que você descrevesse como que você, vamos dizer que você fosse uma cineasta, falou, eu vou filmar a Anunciação, eu vou voltar no tempo, como que você imaginaria acontecendo essa convocação dessa que é para nós a maior protagonista de toda humana, de toda a história, né? Como que você imagina tudo isso naquele cotidiano que você costuma refletir sempre? Olha, Padre Ulisses, eu sou apaixonada por esse cotidiano mesmo. Por quê? Sim. Porque é a realidade, né? A gente consegue enxergar, nunca a gente pode desconectar, que a mesma Maria que está na glória é a Maria de Nazaré. Então, se eu for fazer assim um filminho, digamos assim, eu imagino ela ocupada com seus afazeres domésticos. Sim. Não era nada tão fácil como nós hoje. Era uma vida muito simples, era uma vida muito dura, com os afazeres. A mulher tinha, as ocupações domésticas eram totalmente da mulher. E ela ali no meio da cozinha dela, ali preparando alguma coisa, de repente ela recebe, porque a Maria, ela é impregnada da presença de Deus. Então, a vida de Maria no cotidiano era uma vida de oração. Então, ela estava sempre aberta para que esse momento acontecesse, porque ela era uma pessoa em estado oracional na vida cotidiana e nos seus afazeres domésticos. E o anjo a visita nesse momento, no momento que ela está totalmente em oração, aberta a Deus e fazendo os seus afazeres domésticos. E ali ela recebe essa anunciação de que ela será a mãe do nosso Salvador. Ela não entende, ela dialoga, ela questiona. Ela é aquela menina que sabe se abrir, mas também sabe perguntar, sabe dialogar. É uma relação dialogal que acontece ali. Porque ali ela diz o seu sim com total liberdade, consciência e discernimento, né? E ali, Padre Ulisses, eu acho ainda muito bonito, porque o anjo Gabriel também revela para Maria a gravidez de Isabel, da sua prima Isabel. Não é? Naquele momento ali. Então ela também, depois que ela dá o seu sim, eis aqui a serva do Senhor, ela se coloca já naquele momento em missão, né? De levar Jesus para onde ela for, onde ela estiver, e mesmo sabendo do que se deu, ela não para naquele momento preocupada com ela mesma, como eu farei com isso agora. Ela se preocupa com a prima Isabel e vai até a prima Isabel e já começa a fazer a caminhada de levar Jesus no seu ventre até o encontro da sua prima. É uma presença de Deus no seu ventre que leva a uma ação, que leva ao outro, e ela vai ao encontro da prima Isabel. E não era tão pertinho assim, não é? Era bem longe. Eu acho que, ao invés de deslumbramento, entende, Maria Santíssima acolhe bem lá no seu interior, porque a gente costuma dizer, eu acho que até Santo Agostinho diz, muito antes dela receber o Verbo Eterno no ventre, ela já era totalmente cheia da palavra de Deus, né? Ela sabia de cor aqueles textos de esperança dos profetas, tudo aquilo que anunciava que um dia viria um Salvador, né?
Só que eu não sei até onde, mas eu acredito, sabe, Márcio, que Nossa Senhora não tinha a expectativa que tinham muitas pessoas, principalmente as autoridades israelitas, ou judaicas, aquela de que viria um Messias estrondoso, um acontecimento fora do comum, né? Eu acho que ela já estava naquela tradição bonita de pensar no Messias como alguém que ia trazer uma grande renovação espiritual e não uma renovação sociopolítica, como muita gente pensava, né? Eu acho que é naquela simplicidade de vida das pessoas simples, pessoas pobres, e é por isso que eu acho interessante os personagens que vão entrando dentro dessa história toda do Natal, são os personagens simples, que não contam, e não os personagens importantes, que estavam na expectativa de uma grande recepção, uma grande chegada, né? Não, eles são descartados, né? E entra esse, digamos, esse povinho de Deus. Exatamente. E assim que era visto mesmo o povo galileu, né, Padre Ulisses? É, Era o povinho, né? O que pode vir de bom lá, né? Galileia. Sair de lá da Galileia de bom. E é exatamente onde Deus desejou estar e quis se encarnar. Né? É. E Maria, eu também acredito, Padre Ulisses, que ela não sabia tudo, mas Ah, sim. ela tinha uma fé que dava a possibilidade dela naquilo que ela ainda não era capaz de compreender, porque ela era mulher do discernimento da fé. Então, ela guardava as coisas no coração, no sentido de que aquilo que ela ainda não tinha condições de compreender, ela sabia que Deus estava agindo através dela, com ela, e ela sabia esperar o momento de Deus no momento dela. Ela não se apressava, mas ela assumia a parte e a responsabilidade dela diante do que Deus estava propondo. Né? Então, é essa simplicidade da pessoa, na pessoa de Maria, daquela que sabe acolher o amor de Deus com a simplicidade no coração. Né? Isso é bonito demais, entende? Eu fico sempre imaginando, eu revejo sempre essas cenas quando a gente está rezando os mistérios gozosos, estou sempre imaginando, às vezes eu não consigo dizer o terço inteiro, porque eu fico parado ali, contemplando, é muito interessante, mas eu fico pensando, o que será que ela fez? Será que ela saiu correndo e falou, pai, mãe, me aconteceu uma coisa? Ou então foi falar com o Zé, ô Zé... Então, Padre Ulisses, o bonito que a gente sempre percebe em Maria, ela agindo de uma forma que ela, no discernimento da fé, ela abre espaço para que Deus também a ajude, né? Sim. Porque depois, quando ela volta da visita a Isabel e ela volta para casa, ela tem ainda que ir ali encontrar com José, né? Exato, E José estava sempre presente, ativo na vida de Maria. Ela era noiva, ela estava preparada para o matrimônio. E ela confia em Deus para que ajude a José também a fazer o processo de discernimento dele, para que eles possam assumir juntos a encarnação de Deus. Porque José foi presente o tempo todo, né, na chegada de Jesus com Maria, e ele também teve a ajuda, né, do anjo que vem ao auxílio de José para ajudá-lo também a compreender o que estava se passando ali. Então, é o tempo todo uma relação de total abertura, confiança, discernimento e ação na presença de Deus. Na simplicidade, mas com muito discernimento e inteireza, integralmente ali, fazendo a vontade de Deus e se abrindo para isso. Certo, eu creio que é alguma coisa assim que não dá para a gente imaginar, entende? Porque Deus foi realizar o mistério da encarnação assim, de uma forma, de um lado tão humana, tão simples, tão rotineira, como se fosse algo natural, e não era, entende? Era um acontecimento, porque de repente, com essa revelação a Maria, se desdobra e se revela a imagem de um Deus que é Pai, que é Espírito, né? E que vai se encarnar no seio dela. Então, é alguma coisa que até na tradição religiosa dela ainda não estava elaborado, né? Todo esse mistério de fé. Não estava elaborado, e tanto é que ela teve que fazer um processo muito grande de discernimento na fé, né? Porque depois, mais lá na frente, ela cuida de Jesus como toda mãe cuida do seu filho, Sim. Né? Com toda a tradição judaica da época, com seus afazeres, com tudo como deveria ser, mas existe um momento e um ponto em que ela precisa de mais um discernimento na fé, que é quando ela passa a ser primeira discípula e missionária do seu filho.
né? Então, ela depois, ela consegue se colocar num papel onde agora ela passa a ser não mais mãe, mas discípula-mãe, né? Ela passa, então, agora a fazer parte dos seguidores de Jesus Cristo, e ela é a primeira, ela já está ali desde o começo, então ela vai tendo que fazer o tempo todo esse processo de discernimento e fazendo essa compreensão, aceitando o tempo de Deus no tempo real da nossa vida, né? Certo. Mas sabe o que eu acredito, Márcia? Que no início foi Jesus que foi discípulo dela. Sim, ele Ela foi a catequista do filho, né? E olha, Padre Ulisses, tem mais. A gente pode pensar assim, todo o comportamento de Jesus, todas as atitudes de Jesus, nós podemos ver Maria. Sei. Por quê? Porque é a mãe que educa o filho, né? A gente sempre diz assim, nossa, ele é muito parecido com a mãe, né? Nossa, ele puxou a mãe, ele tem o jeito de ser da mãe. Então, a mãe que passa todas as atitudes, o jeito de ser para o filho. Então, muito das características da personalidade de Jesus, que depois ele nos mostra através das suas atitudes, é impregnada de Maria, porque é ela que educou, ela que amamentou, ela que conduziu ele à maturidade. E ela, com certeza, fez parte de todas essas atitudes de Jesus surpreendentes, né? Que ele faz. E ela está ali presente, inclusive, ele como discípula também, para fazer experiência junto. Então, é muito bonito. Ele é a cara da mãe e a mãe se tornou a cara do filho, viu? A cara do filho. Mas tá bom. Mas vamos falar um pouquinho do advento, que senão nós ficamos só conversando sobre Nossa Senhora aqui. Se bem que Nossa Senhora é o personagem mais importante do advento, até o nascimento do filho, né? Quer dizer, esse tempo do advento, esse tempo do ciclo do Natal, que a gente diz assim, cada grupo litúrgico celebra de uma forma diferente, não é mesmo? Os orientais celebram mais na Epifania, nós celebramos mais no dia 25, né? E se estende até o batismo de Jesus, eu acho que se estende até a apresentação de Jesus no templo, né? É um ciclo bonito demais, e que a gente vive essa manifestação da ternura de Deus para conosco, né? O que você diria desse advento, aquilo que diz assim, vinda de Jesus, chegada de Jesus? É aquele momento que nós conversamos um pouco no final, né, Padre Ulisses? São dois momentos no advento que nós estamos celebrando. É a presença real na encarnação, a expectativa da encarnação e, ao mesmo tempo, a plenitude, né, da encarnação de Deus que se dará. A gente chama de a escatologia, né? Digamos assim. É a parousia da segunda vinda. Então, é uma vinda só com dois momentos, né? É o momento de Deus, a expectativa da encarnação de Deus entre nós, e também o momento de atuar com Ele para que tudo se planifique em Cristo no final dos tempos. Então, a gente tem que trazer sempre esses dois momentos do advento. Vem, Senhor Jesus, aquele que já está conosco, caminha conosco, para que nós caminhemos até a casa do Pai, onde tudo vai se planificar em Cristo. Ainda não. É a dimensão do reino de Deus, o já e o ainda não. É essa tensão necessária e importante para que a gente saiba que nós estamos a caminho, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco e nos conduz até a casa do Pai. Eu gosto muito de colocar uma comparação como o momento da gravidez, né, da mulher. Está conosco, mas ainda não no colo, né? No colo do Pai, esse aconchego materno de Deus no final de tudo, e aí é a presença de Jesus conosco para nos conduzir para essa chegada à casa do Pai, né? Esses dois momentos. Eu creio que advento é quase que, assim como o mistério da encarnação, sem o qual eu tenho a impressão não existiria absolutamente fé cristã. Sem o mistério da encarnação não haveria nenhuma fé cristã, né? Se manifesta Deus a nós, se manifesta porque de tal modo amou o ser humano que lhe deu o seu Filho único, e ao mesmo tempo acho que é muito importante a gente perceber, não é mesmo, que uma vez nascida essa criança, ela continua presente no meio do ano. Então tem esse advento no qual vivemos nós, eu, você, né, dos sinais, né, que nos dão continuidade desse advento, não é? Continuidade, porque estamos aqui, agora, Deus conta conosco, não é, Padre? Todos nós batizados em Cristo. Então,
somos filhos no Filho, né? É nele que nós somos, e nele também nós exercemos o nosso munus, o tríplice munus sacerdotal, profético e régio de Cristo age em nós. Então, é importante a gente saber que agora é o tempo nosso, né? Agora é o tempo nosso para que Deus possa estar conosco no meio de nós nesse advento. A gente poderia dizer assim que nós, como igreja, assim, a imagem de Maria, somos grávidos de Jesus, estamos numa gravidez. Gravidez. E ela que nos ajuda a gerar Cristo para o mundo. Né? Ela é aquela que fez isso e faz isso hoje como exemplo daquilo que hoje é possível a gente fazer também. Sim. É gerar Cristo em nós, no mundo, para que para que o reino de Deus se planifique, que está a caminho, né? E já se realiza hoje na vida de cada um de nós, de todo cristão. E nós temos hoje, né, Padre Ulisses, muitos batizados que não conheceram ainda Jesus. Né? E que não conhecem ainda. Então, é aonde nós temos aqui o compromisso de de gerar esse Jesus em nós por todos os lugares por onde a gente passar. Né? É algo assim que Maria deixa quase como missão para nós, não é mesmo? Essa possibilidade de vivenciar constantemente o Natal. E o Natal é sempre uma festa de alegria, uma festa de paz, uma festa de luz, uma festa de encontro, uma festa de união. E eu acredito que na medida que a gente vivencia esses valores profundos, paz, união, encontro, amor, ternura, que o Papa tanto fala, é que a gente vai manifestando o presépio diante das pessoas. Há um Deus presente dentro da sua história, dentro da nossa história, né? Isso acho que é muito importante. O que significa uma expressão que costumamos usar já e ainda não? É exatamente isso que você está falando? É exatamente isso, Padre Ulisses. É a presença, né, o já do reino de Deus entre nós, e ainda não, porque ainda estamos a caminho. É uma igreja peregrina, né? Mas também, ao mesmo tempo, esse advento é o momento da gente entender que a igreja terrestre caminha com a igreja celeste, né, diante de Deus. Então, estamos todos presentes, a presença do já e o ainda não, mas o ainda não que já vem, né, que já vem, mas ainda não. Estamos a caminho. Então, a gente entender que essa tensão, ela é necessária para que a gente faça esse movimento da presença do Espírito Santo no meio de nós. Né? É isso que é o exercício, digamos assim, de que o reino de Deus se manifeste agora no meio de nós, na presença de Deus, mas ainda não, porque estamos caminhando, é uma igreja peregrina, é uma igreja que caminha na presença de Deus conosco. Isso, nós estamos no ainda não, né? E ao mesmo tempo já cheios dos sinais da presença de Jesus, né? E nesses domingos do Advento, são 4 domingos, é muito interessante que, de um lado, Deus parece que está falando para ele, gente, né? A vida tem um fim, né? A história humana tem um fim, né? Então, estejam sempre vigilantes, porque é importante que você seja Jesus, né? E depois nós temos assim, aqueles 2 domingos que fala assim, ó, e já aconteceu. Já está aqui. Já está aqui. Então, não é alguma coisa que você tem que acender a sua vela, não. Ela já tem que estar acesa, porque ele já está aí, ele já está convidando você a entrar no reino dele, a fazer parte do reino dele, né? Então, o Advento, ele vai nos aproximando do Natal, depois vai nos aproximando da Epifania, sempre dizendo, o mundo foi salvo por Jesus, né? Tudo que a gente faz agora é atualizar essa salvação dele. Exatamente, até por isso mesmo, Padre Ulisses, que nós temos o símbolo da coroa, né, verde, que é a esperança, mas o esperançar, não é uma esperança sentar e ficar esperando, é agir, é ir ao encontro de Isabel, e as 4 velas, né, que no primeiro domingo nós acendemos uma, no segundo 2, no terceiro 3, e no 4º domingo 4, aí a gente dá esse sentido do já e o ainda não, né? A gente já está e aí ainda não, mas é a presença inteira e completa ainda a caminho, né? Mas já está presente. Eu acho que durante esse tempo de pandemia seria muito bonito que até mesmo nas famílias pudessem ter as suas 4 velas do Advento, para nós estamos esperando a vinda de Jesus. A gente vai fazer através aqui do A12, através da TV Aparecida, a novena de Natal, né? A gente está convidando, acenda a sua vela do Advento para dizer, ó, está se fazendo luz dentro de mim, né?
está se iluminando para que o Natal seja cheio dessa plenitude da luz. Mas o que é mais importante é que a gente esteja bem ao lado de José e Maria, que viveram o primeiro nascimento de Jesus, o primeiro advento, né, porque eles nos ensinam a que tipo de coração a gente tem que ter, manifestar, para que Deus também se manifeste e coloque o seu coração dentro da gente, né? Isso mesmo, isso é muito... Olha, eu pensei, eu preparando aqui para a nossa conversa, eu Sim. até vou partilhar aqui com o senhor o que foi, com todos aqui, o que Sim, foi que me veio. Eu penso assim, Padre Ulisses, é a luz de Cristo que reflete em Maria e ilumina toda a humanidade. Certo. Então, eu pensei assim, é a luz que resplandece do encontro desse olhar, da mãe e do filho, que ilumina toda a humanidade até os confins da Terra. E a força que emana dessa luz é a jovialidade do Espírito Santo que renova a face da Terra. Certo. Então, eu fico imaginando esse olhar de Maria para Jesus hoje na glória, essa força desse olhar, que é a força da jovialidade do Espírito Santo, que ilumina toda a humanidade até os confins da Terra, renovando a face da Terra. Então, é essa presença criadora de Deus que renova em nós e no mundo, através desse olhar do Filho e da Mãe na ação do Espírito Santo, todos para a casa do Pai. Então, que as famílias façam esse momento do advento em casa, porque eu acho que a pandemia trouxe de positivo foi o resgate da igreja doméstica, né? Todos nós, na pandemia, fizemos a experiência desse resgate, da comensalidade, de estar em família. Então, acho que é um momento muito especial de viver o advento dessa forma, de estar acendendo a vela em casa, mas a partir dessa experiência de Deus na nossa realidade. Figura bonita que você usa, Márcia, que bom, viu? E eu gostaria tanto que realmente cada casa, a gente fala sempre que o santuário chegue à sua casa. Agora eu gostaria que a Gruta de Belém chegue lá na sua casa. Que cada casa se transforme numa Gruta de Belém nesse Natal, mas que venha sendo preparado desde agora, não para chegar no dia 25 com comes e bebes, né? Mas que venha sendo preparado na oração. Aí, Márcia, muito obrigado. Olha, já a menina aqui já me falou, Amaro, olha, está na hora de encerrar, que pena, viu? Mas eu queria que você ainda desse um alôzinho sobre a nossa pós-graduação, que tem gente que quer conhecer mais sobre Nossa Senhora. Vai ter, não vai ter a pós-graduação? Avise e convida. Olha, Padre Ulisses, vamos ter sim. Sei. Esse momento da pandemia também nos ajudou nesse exercício de aceitar que nem tudo sai como a gente quer. Mas como é possível na presença de Deus, a pós-graduação, o congresso mariológico, muitos eventos a gente se reinventou. A primeira semana mariológica, que foi um grande sucesso, foi uma oportunidade que tivemos de poder pensar no congresso, e a pós-graduação acompanha também esse processo. Nós tivemos mudanças de data, mas ela vai acontecer, sim. E o primeiro módulo vai ser em julho de 2021, né? O segundo módulo em janeiro de 2022, terceiro módulo em julho de 2022 e o quarto módulo em janeiro de 2023. São 4 módulos. Estamos em tempo de inscrição, né? Estamos em tempo de inscrição. Inclusive, ontem tivemos uma nova inscrição, um aluno de Mogi das Cruzes, que está aí atento, esteve atento à Semana Mariológica e já está conosco na pós-graduação. Então, que seja um momento também da gente encontrar, Padre Ulisses, oportunidades para a gente amadurecer na nossa fé. E a pós-graduação traz essa oportunidade. Como é que a gente faz para se inscrever? Conta para a gente, que assim todo mundo fica sabendo. Olha, Padre, pode entrar no site da Faculdade Deoniana, deoniana.edu.br, ou entrar em contato também com a Academia Marial de Aparecida, né? No site, na Deoniana tem um site onde está aberta as inscrições, mas através da Academia Marial também, né, pode entrar em contato, e as inscrições estão abertas, né? Estamos de portas abertas, né, para acolher todos que queiram fazer parte dessa nova geração de mariólogos e mariólogas que estão atuando no Brasil, né? Da primeira turma, hoje nós já temos vários mariólogos atuando conosco. Graças a Deus. A gente boa toda a vida, né? E tivemos aí os professores aqui, né, durante todo esse ano conosco aqui, dando a sua participação,
os professores da pós-graduação em Mariologia. Então, é assim, há portas abertas para quem quiser fazer parte dessa nova geração que chega. Então, tá aí para vocês que estão acompanhando a gente, tá vendo que bonito? Você pode se tornar um mariólogo ou uma marióloga. Não há muitas condições, entra aí, converse com a gente e a gente já coloca você bem a par, vale a pena. Márcia, muito obrigado, minha querida, que você tenha uma bela preparação para o Natal e você fique bem grávida de Jesus, viu? Bem, todos nós. Todos nós. Grávidas de Jesus, que a sua família também fique bem grávida de Jesus, né? E abençoe a todos. Muito obrigado, um beijo para você e Nossa Senhora proteja a família inteira dessa Covid, viu? Para que a gente possa atravessar esse tempo doloroso, assim, de incerteza e segurança, né? Na segurança das mãos de Maria, tá bom? Obrigada, Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.